Olá pessoal, tudo certinho? Vou trazer mais uma notícia que foi veiculada recentemente na mídia brasileira e que me chamou bastante atenção. Eu gosto muito de falar de fatos reais, não para polemizar, mas eu acho que é importante a gente, de alguma forma, tentar refletir situações que são vivenciadas na nossa sociedade e que, de alguma forma, repercutem na nossa vida. Uma delas é a questão da violência no Brasil, as investigações policiais, as prisões, as solturas, entre outras questões. Então vamos à notícia, que dizia o seguinte: Justiça condena Estado a pagar 2 milhões de reais a homem que foi confundido com o maníaco de Anchieta. Esse homem foi confundido com um criminoso, um estuprador, que na década de 90 causou pânico na cidade de Belo Horizonte por cometer diversos estupros, ou seja, um criminoso em série, um estuprador em série, que estuprou inclusive crianças. Pois bem, este homem foi condenado. Este homem que foi confundido, ele foi condenado a 37 anos de cadeia e cumpriu 17 longos anos em regime fechado por um crime que ele não cometeu. Em 2012, uma outra vítima encontrou o verdadeiro criminoso, o verdadeiro estuprador, e acionou a polícia. Então, em 2012, um homem inocente teve sua liberdade devolvida e alguns anos depois ele ganhou o direito de ser indenizado. Alguém mais aqui concorda comigo que não há dinheiro que pague o prejuízo que este homem teve na vida? Dinheiro que pague, gente. Eu costumo falar, falo muito nas minhas conversas, que pior do que liberar um assassino é condenar um inocente. Eu acredito sinceramente nisso. O Estado, o governo, ele tem que ter mecanismos para poder investigar e condenar pessoas. E aí, quando eu falo Estado, eu falo em todo o sistema, tá? Existem algumas metodologias ainda utilizadas no Brasil, incrivelmente valorizadas, que são inexplicáveis. O reconhecimento é um deles, o nível, o grau de acerto, as possibilidades de erro são enormes. Gente, crime se investiga com ciência e tecnologia. É prova material. E no caso do estupro, é DNA. Antes que alguém aponte o dedo aí para as mulheres, é porque tem gente que, eu já escutei inclusive relacionado a esse caso, algumas pessoas dizendo que as mulheres erraram na identificação. Eu não acho que elas erraram, não. Elas são vítimas. E se a ferramenta que o Estado apresentou para elas foi essa, eu vou fazer o quê? Se o sistema de reconhecimento está ultrapassado, não é a vítima quem tem que ser responsabilizada por isso. Então, nesse caso, nós temos dezenas de vítimas de um crime brutal, que é o estupro, e nós temos uma vítima do sistema. Isso foi na década de 90, mas até hoje o Brasil insiste em usar metodologias ultrapassadas e arriscadas. Então, essa minha conversa hoje com vocês é para isso, é para instigar, é para trazer uma reflexão sobre o que é que vem acontecendo. E que quando não acontece comigo, eu não me importo. Eu não conheço esse cidadão. Eu vi a notícia, mas eu me solidarizo com o que ele passou. É inadmissível. Eu falo muito em justiça. Falo muito em justiça. Repudio o tempo inteiro a impunidade.
E uma coisa eu tenho certeza, o Brasil precisa definitivamente melhorar todo esse processo, investir efetivamente em ciência e tecnologia, em inteligência policial, para que a gente não continue cometendo esse tipo de injustiça. Porque é isso que a gente sabe que acontece ainda. Beijo para vocês.